Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver integrais de funções vetoriais, tá? Então novamente considere a função vetorial R de t cujas componentes são f, g e h. Se fosse para Rn não tem dificuldade de você generalizar isso, tá? Ou para R2 também, você só tira a última componente. Então vamos ver. Essa integral de R de t é o limite da soma de Riemann, caso ela exista, né? Então a gente tem integral, ele é um limite desse somatório aqui, que é a soma do R para um T qualquer ali no intervalo que vai de T a M menos 1 até o Tm, né? Então a gente tem o T estrela, que está nesse intervalo, que vai de Tm menos 1 até Tm. E o R é que a gente vai pegar um R, digamos assim, que vai representar o valor de R nesse intervalo, né? Então a gente está aproximando essa integral. O que a gente está fazendo aqui é uma soma de áreas de retângulos. Para calcular a altura do retângulo, eu vou pegar o R num ponto específico nesse intervalo e eu vou aproximar a função R como uma constante nesse intervalo todo. Então a gente precisa de um valor que vai representar o valor da R nesse intervalo e vou escolher um Tm para isso, Tm estrela. E a gente vai multiplicar pela base do retângulo. A base do retângulo é o Tm menos Tm menos 1, que eu estou chamando de delta Tm. Tá? Então, isso vale também para funções de cálculo 1, né? Para quem não viu soma de Riemann, é assim que a gente define a integral. Então é como limite num somatório desse. Aí a gente faz o limite para o número de pontos, né? O número de retângulos indo para infinito. Quando o número de retângulos vai para infinito, a base de cada retângulo, que é esse delta m, vai a zero, né? Então, a gente está somando infinitas coisas de área zero, mas que é uma indeterminação de tipo zero vezes infinito, mas se a função for integrável, essa indeterminação aqui ela pode ser cancelada nesse limite, e aí a gente tem a integral. Essa que é a ideia. Então limite de m. Então a gente vai pegar o limite de m igual a 1 até n. Quem é R? Mesmo R de t é o f de t vezes vetor i, mais g de t vezes vetor j, mais h de t vezes vetor k. Então a gente faz essa substituição aqui, o r por isso. Agora a gente faz a distributiva, delta m, e escreve isso aqui em forma de vetor, né, ao invés dessa soma de vetores. É um vetor só, com as componentes. Então, e lembrando que a gente pode passar o limite para dentro do vetor, como a gente já viu. Então, fazendo essas operações todas ao mesmo tempo, a gente tem isso daqui, vai ser um limite componente a componente, né? E cada limite desse, no fim das contas, é uma integral, né? A soma de Riemann. Então, isso aqui vai virar uma integral entre a e b da f, integral entre a e b da g, integral de a e b de h. Isso tudo para dizer que quando a gente vai integrar uma função vetorial, basta calcular a integral componente a componente. Moral da história é essa, simplesmente, tá? Não precisa entender exatamente esse processo de limite, de soma de Riemann. Se entender é bom, se não entender não é crucial. O importante é saber isso, que se eu vou calcular a integral de uma função vetorial, basta integrar componente a componente, tá? Então vamos lá. Podemos estender o teorema fundamental do cálculo para funções vetoriais, né? Lembra o teorema fundamental do cálculo? É a integral entre a e b de uma função, é a primitiva dela calculada entre a e b, né? Então vai ser simplesmente isso. A integral entre a e b da r é o rzão em b menos o rzão em a, tá? Onde esse rzão é uma primitiva do rzinho, ou seja, rzão linha é igual a rzinho, tá? Então isso aí vale essa versão do teorema fundamental do cálculo aí para
funções vetoriais também. E isso conclui a aula de hoje, que é bem breve. Até o próximo vídeo.